Amém. Deus é bom, deu tudo certo. Ele deu tudo certo, graças a Deus, irmão. Isso que é bom perguntar antes, né? Mas deu tudo certo. Cadê? Vem pra cá, crianças. Vamos orar por vocês. Vocês vão subir agora. Momento muito especial. Gente, tem sido barato, né, o retorno que nós estamos tendo do que está acontecendo lá agora no Cutinho. Né, hoje mesmo eu perguntei para a Laurinha. Eu falei, Laurinha, você já participou? Você já pregou? Ela já passou, já preguei. Eu falei, olha que coisa linda, tá vendo? Nós estamos não somente, meus amados, inculcando na cabeça delas, como nós estamos já transformando, sabe, treinando elas para serem pregadores e pregadoras do futuro. Amém? Então, olha que coisa boa que Deus tem feito. Né? Quero agradecer a todos os professores que têm se empenhado, tem sido uma bênção. Então, elas vão lá para cima agora, elas vão reproduzir o culto aqui. Vai ter um louvor lá, que o Benê vai subir com elas. Vai ter depois, sabe, um momento de oração que elas vão fazer, e depois elas vão pregar aquilo que elas estudaram na escola dominical. Elas vão falar aquilo que elas estudaram na escola dominical, tá bom? Para isso, pai e mãe, de novo, é essencial que você traga a sua criança, traga o seu filho e também participe da escola dominical, né? Glória a Deus. Foi uma bênção também a aula aqui dos adultos, né, Rô? Graças a Deus. Lá também dos jovens foi uma grande bênção, né? E glória a Deus por isso, pela vida de cada um deles. Eu vou pedir, já que você que vai subir com elas, né? Vem cá em nome de Jesus. Depois eu vou pedir, já que se você consegue tirar uma foto das meias delas, por favor. Pra gente conseguir fazer um videozinho, alguma coisa assim desse. Pra gente conseguir postar depois, amém? Amém. Martinha, vem cá orar por elas em nome de Jesus. Estenda a tua mão pra cá, igreja. Vamos abençoar a vida das crianças. Graça e paz, igreja. Senhor, eu oro pela vida de cada criança aqui, Senhor, presente. Eu oro, Senhor, para que elas cresçam em sabedoria, Pai. Para que elas possam, Senhor, plantar essa semente que está sendo gerada aqui hoje, Deus. Deus, tudo o que eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Em nome de Jesus, amém? Sobe lá, crianças, podem ir lá. Amém, igreja, glória a Deus. Nós temos alguns avisos, igreja. Na terça-feira nós temos nosso... E eu falei no testemunho, irmão, você pode estar falando, pastor, mas o senhor está testemunhando que foi visitar alguém como se isso fosse novidade, né? Desculpa, irmãos. Eu acho que é o pensamento acelerado, eu não falei. E lá tem surgido a possibilidade nessa casa, né, Rô, que a gente já tem conversado com ela, de abrir uma casa de paz, irmãos. Então, olha, esse é o testemunho, aliás, tá? Então, na visita que nós fizemos na quarta-feira lá, né, Rô, a gente propôs para ela, a gente fazer a casa de paz, e se assim o Senhor permitir, meu irmão, vai ser um tempo de bênção na vida daquela família também. Amém? Nós queremos, igreja, em nome de Jesus, avisar também que na próxima sexta-feira, às 9 horas da manhã, na Catedral Metodista de São Paulo, onde nós estaremos lá na nossa igreja mãe, amém? Conto com a presença de vocês que tem carro. Quem não tem carro e quer ir, por favor, me procure, tá? Porque eu preciso saber se tem interesse ou não. A gente está indo atrás, né, da Kombi lá da Catedral para levar o pessoal da Mata Virgem, mas eu preciso saber se tem interesse ou não, tá bom? Se não tiver, a gente não corre atrás. Tá? Mas nós queremos levar a igreja lá para cultuar. O que nós vamos falar hoje aqui, na pregação de hoje, meus irmãos, tem muito a ver, inclusive, com o culto de sexta-feira. Né? E eu já começo dizendo, hoje nós estamos celebrando no calendário cristão o quê? Você sabe me dizer? Domingo de Ramos. Exatamente, o Domingo de Ramos. E é engraçado que quando a gente fala Domingo de Ramos, já vem aquela ideia, né? Ah, isso aí não é uma data católica? Não, irmão, não é. É uma data cristã. Né? É uma data em que Jesus viveu isso. E a gente fica triste porque essas datas tão especiais têm sido esvaziadas da nossa cultura. As igrejas hoje já não celebram mais. As igrejas hoje, gente, daqui a pouco não estão celebrando nem mais a Páscoa. No domingo, imaginem isso. Não vou me assustar se já tiver igreja que nem isso faz. Né? Então nós precisamos ressignificar. Olha que interessante, no Antigo Testamento, Jesus, o próprio Deus, dá uma ordem para o povo dele, que
todos os anos, eles deveriam contar a história da Páscoa, repetir, irmão. Ai, pastor, o senhor não pode pregar o sermão 2 vezes. Vai falar para Moisés. Vai lá, bestado, falar para Moisés. Moisés todo ano lá estava lá, falando a mesma coisa, mesma história. Aí o crente de hoje não pode ouvir. Mas eu não vou repetir não, mas só estou dizendo que se tivesse que repetir, está tudo certo, porque nós precisamos fazer aquilo que Deus nos ordenou. Ele deu uma ordem para nós, que todos os anos, nessa época, deveríamos repetir a história da Páscoa, né, e assim com Jesus agora ressignificando. Então, meus irmãos, quando a gente fala sobre Sexta-feira da Paixão, nós estamos falando da maior marca do cristianismo, que é a crucificação, amém? O amor de Deus de tal forma que Cristo se entregou naquela cruz para pagar uma dívida minha e sua. E no domingo nós celebramos a ressurreição de Cristo. E hoje não muito diferente, então quero te convidar, irmãos e irmãs, em nome de Jesus, a você abrir a tua Bíblia. O Rogério vai projetar ali, Mateus 21. Se você quiser acompanhar também, pode acompanhar na sua Bíblia. Evangelho de Mateus 21, nós vamos ler os versículos, esse mesmo, até o versículo 9, mais ou menos. Glória a Deus. Vamos ler, igreja. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povo que está diante de vocês, e logo vocês encontrarão um jumento amarrado, com um jumentinho ao lado, desamarrem-nos e os tragam a mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles, e em breve eu vou devolver, ele os devolverá. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem a vocês humilde, montado em um jumento, em um jumentinho, cria de jumenta. Versículo 6, os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram o jumento e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre eles Jesus montou. Uma grande multidão estendeu os seus mantos pelo caminho, e os outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Amém, igreja? Vamos repetir essa parte? Hosana, vamos lá? Hosana aos filhos de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Versículo 10. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? Versículo 11, a multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. A primeira coisa que me chama bastante atenção, eu gostaria até de pedir para o Rogério voltar um pouquinho, lá acho que no versículo 5, Rogério, por favor, é quando ele diz que havia uma profecia diante dos olhos daquele povo se cumprindo. E não eram poucos os sinais. Grandes eram os sinais de que eles estavam vivendo um tempo histórico. Um tempo que ficaria marcado na humanidade. Quando o próprio Deus, na figura do seu Filho Jesus, vem até a própria terra. Essa profecia que nós estamos lendo aqui, que acontece, igreja, é Zacarias quem diz. Zacarias no capítulo 9 afirma que isso haveria de acontecer. Só que Zacarias não foi bem visto, porque quem é que quer um rei que vai entrar num jumentinho? Quem que quer um rei, gente, que não tem um cavalo poderoso para adentrar nas dependências de Jerusalém? Quem que não quer um rei, sabe, que ao invés de armas, não tem nada em suas mãos? Que rei é esse? Que rei é esse? Então, assim, a ideia de Zacarias se completando, sabe, a profecia de Zacarias se completando na frente deles,
e eles não conseguiam perceber aquilo que estava diante dos seus olhos. Não é à toa, igreja, que a pergunta que hoje nós vamos sair daqui para responder a Deus é: quem é este? Quem é Jesus? Foi a pergunta que fizeram quando Jesus entrou em Jerusalém. Quem é esse aí? Quem é esse aí que está todo mundo jogando as coisas no chão, colocando ramos no chão? Quem é esse? E amados irmãos e irmãs, diante disso, nós queremos trazer para a igreja a ideia de que verdadeiramente o Domingos de Ramos é um dia que nós celebramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E o texto que nós lemos fala de uma multidão que estava em festa, estava festejando, e recebeu Jesus como tão esperado Messias, o Salvador, aquele que veio para salvar. Amém, igreja? Dá uma glória a Deus, joga a mão para cima. Não precisa não, irmão, é só para você mesmo sair aí, que eu estou vendo que está todo mundo quase dormindo. Vocês estão com medo, está com frio, o que é? Jesus amado. Amém, gente, glória a Deus, assim espero. E olha só, então, igreja, havia uma festa, havia uma celebração que estava acontecendo ali, porque alguns conseguiram perceber que era o Messias. Eles estavam eufóricos, e o povo carinhosa e respeitosamente espalhava, os seus próprios mantos, juntamente com ramos de palmeiras, pelo caminho em que Cristo estava passando. Eles pegavam os seus panos, jogavam no chão. Aquilo era uma honraria, aquilo era uma forma de dizer, sabe, quem está passando aqui é poderoso, quem está passando aqui tem status. Não se fazia isso. Para se ter uma ideia, poucos reis tiveram esse privilégio, como por exemplo o rei Jeú. Eu acho que é Jeú, se eu não estou enganado, depois se o rei me corrija se estiver enganado. Mas o rei Jeú, aconteceu isso. Ele foi um bom rei aos olhos de Israel, e ele foi honrado pelo povo dessa forma. Quando de certa forma ele voltava de uma peleja, de uma guerra, ele ao adentrar em Israel, o povo joga também lá os panos em cima dele. E eles perceberam que diante dos olhos dele, estavam nada menos se cumprindo Zacarias 9, o Messias estava chegando. Agora, igreja, como eu tenho falado, os fariseus ficaram incomodados. Como muitos de nós hoje em dia ainda ficamos na mesma situação e na mesma medida que os fariseus daquele tempo. Porque eles pediram para Jesus que mandasse parar aquela adoração. Peraí, o que vocês estão fazendo? Que algazarra é essa que vocês estão fazendo? Que euforia toda essa que vocês estão fazendo para esse Jesus? O que é isso? Jesus teve relatado no Evangelho de Mateus, que ele responde a esses fariseus. Ele fala assim, olha, se eles se calarem, até as próprias pedras clamarão. Falou, ei, porque quem está entrando aqui é o Messias. E o Messias, o povo humilde, reconhece quem é o Messias. Ele fala assim, não, então, se eu mandar eles calarem, se eu mandar eles pararem com as festas, as pedras vão clamar. As pedras vão fazer festa, as pedras vão entrar em júbilo. Porque aquele era um momento sem igual. Quando, por exemplo, os profetas messiânicos que falavam sobre Jesus, sabe, estavam diante dos olhos deles se cumprindo, Zacarias 9:9 diz exatamente a mesma coisa: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo, vitorioso e humilde, montado num jumentinho. E é interessante que ele tenha entrado montado num jumentinho, algo incomum para um rei, porque os reis faziam questão de ostentar poder e glória. E quando nós falamos da história de Jesus, irmãos e irmãs, é um confronto para o nosso tipo de pensamento. Quem é este que está entrando? Quem é este Jesus para nós? De fato, Jesus, não há ninguém mais poderoso do que Ele, mas talvez não seja o poder que nós temos tido, pensado, ou então, sabe, imaginado sobre Ele. Irmãos, irmãs, há de se dizer que nos textos que não são bíblicos, mas de historiadores, dizem que um pouco tempo antes da festa, o rei Herodes entrou na cidade de Jerusalém também. E perceba duas coisas, apenas para deixar isso bem claro. O povo que estava celebrando o Messias, o humilde, o simples, sentado no jumento, era o povo que não tinha acesso a Jerusalém.
porque diz que esse povo estava da porta de Jerusalém para fora. Tanto que a cidade que nós lemos no versículo 1 ou 2, diz que Jesus, vindo da cidade de Betxé, sei lá o nome daquela cidade, Betfagé. Irmãos, era uma cidade conhecidamente pobre. Jesus estava andando com pobres. Estava localizado numa cidade de pobres, mas ele é adorado pelos pobres, pelos humildes, pelos simples de coração. Essa cidade de Betfagé era uma cidade reconhecidamente de pessoas humildes, simples, pobres. Mas os historiadores dizem, meus amados irmãos, que na mesma festa que Jesus estava indo, que era a festa da Páscoa, onde estavam se preparando para a Páscoa, o rei Herodes também foi um pouco antes. E aonde ele foi recebido com toda glamour, com todas as honrarias, desfilando, meus amados irmãos, com seus estandartes romanos, sabe, aparecendo, com seus milhares de cavalos de exército, sabe, cheio de coroa, cheia de ouro em volta dele mesmo. A entrada triunfal, meus amados irmãos, aos olhos humanos, foi de Herodes, não foi de Jesus. Mas quando nós nos despimos, sabe, do nosso orgulho, muitas vezes da vaidade, ou da necessidade de a espera de um messiânico semelhante a Herodes, nós entendemos espiritualmente que quem fez a entrada triunfal foi o inverso, foi aquele que foi humilde, foi aquele que entrou no lombo de um jumento, foi aquele que não teve cortejo, foi aquele que não tinha estandartes aparecendo, sabe, dizendo, olha, eu participo da grande Roma. Não. Aquele que entrou humilde e simples no lombo de um jumento, o seu estandarte não era visível, mas se tinha ali uma bandeira, era a bandeira do reino dos céus, o reino de Deus sobre eles. Isso confronta, meus amados irmãos, a ideia messiânica que nós temos, a ideia de um Jesus que opta, nos seus momentos mais tristes e derradeiros, porque ele estava indo para a crucificação, ele sabia, ele não foi pego de surpresa, ele sabia que indo para Jerusalém, ele seria pregado no madeiro, e mesmo nesse momento tão difícil, ele não preferiu, meus amados irmãos, invocar anjos, ele, sabe, não fez, sabe, não pediu para que Deus colocasse ele, sabe, de uma forma gloriosa e estrondosa, ele dentro dos olhos de um grande Senhor, Quírios, Rei, Senhor de todas as coisas, humilde, ele adentrou as portas de Jerusalém, junto a este povo humilde também celebrando. Irmãos, quando nós falamos sobre isso, nós estamos dizendo que há uma grande dificuldade para aqueles, meus amados irmãos, que não têm o seu coração humilde reconhecer o senhorio de Jesus. É uma grande dificuldade, é um esforço em comum reconhecermos Jesus quando os nossos olhos são gananciosos, são tomados pelo poder. Nós não reconhecemos o Jesus humilde. Nós não reconhecemos o Jesus que preferiu estar entre os pobres, os marginalizados, em cidades que nada podiam ofertar a ele, melhor dizendo. E mesmo quando chegou a hora de apresentar-se como rei em sua entrada em Jerusalém no domingo de Ramos, Jesus montou, meus amados irmãos, não num cavalo portentoso e cheio de pompa, e nem estava acompanhado de um forte e ameaçador exército, mas ele escolheu entrar de maneira humilde e mansa, montado num jumentinho. Sendo Senhor, Jesus foi humilde e assumiu a condição de servo, chegando até a lavar os pés dos seus discípulos nos últimos momentos. Isso é uma condição serviçal, de servo. Ele não foi dominador e nem tirano. O nosso rei não é ditador. O nosso rei não é tirano. O seu prazer não está em derramamento de sangue. O seu poder não se manifesta, meus amados irmãos, em dizermos assim, olha, Deus tem que subjugar a outra nação. Deus não se manifestou dessa forma. Cristo não se manifestou como homem dessa forma. Ele não veio para subjugar nações, mas ele veio, meu amado irmão, como nós cantamos e lemos aqui.
para que todo aquele que nele crê, dobre o seu joelho diante dele e confesse que Jesus é o Senhor. De uma forma também dizendo assim, você tem a liberdade de fazer isso. Se você espera, sabe, que Jesus te enriqueça primeiro, te faça alguém poderoso, um grande general, você não entendeu esse Messias humilde. O que Jesus talvez queira fazer da sua vida é um grande homem e mulher de Deus, para transformar uma nação com as armas que Ele te concede, que não são bélicas, não são espadas, não são armas. Não combinei com os testemunhos aqui, mas as nossas armas, meus amados irmãos, são espirituais. É a oração, é o jejum, é o quebrantamento diante desse Deus. Irmãos, enquanto muitos têm manifestado o desejo, sabe, de violência, de, sabe, precisamos defender a Jesus custe o que custar, Jesus não se defende. Jesus está indo para a morte de uma forma humilde, Ele mesmo não se defende. Como eu disse, Ele não fala para aquele povo humilde, dizer, vamos comigo, porque o bicho vai pegar lá na frente, vocês me ajudam. Ou nem orou para que anjos lutassem na sua frente, não. Ele foi humilde adentrando por Jerusalém. É por seu grande amor que Jesus está entrando em Jerusalém, igreja, amém? Pois Ele bem sabe que está a caminho da cruz, e Ele está disposto a dar a sua vida para salvar os que estão condenados ao castigo eterno. Jesus, o justo, na sexta-feira daquela mesma semana, assumiu o nosso lugar e vai cumprir a nossa pena para que pudéssemos ter acesso ao perdão da vida eterna. É o mesmo Jesus que, quando Ele avista Jerusalém, o texto bíblico diz que Ele chora. Quando de longe Ele avista Jerusalém, Ele chora com pena. E Ele diz, Jerusalém, se você pudesse reconhecer aquele que pode te trazer paz, mas infelizmente os teus olhos estão tampados. Já era, meu amado irmão e irmã, sabe, de certa forma a profecia, Jesus dizendo assim, eu vou entrar lá e eles não vão me reconhecer. Eu vou entrar em Jerusalém, mas os olhos deles, sabe, estão esperando alguém poderoso em armas, poderoso, sabe, em livrá-los da escravidão. E não alguém que venha simples. E não alguém que venha, sabe, para livrá-los espiritualmente. Igreja, nós precisamos compreender isso. Jesus lamentou a cegueira espiritual de Jerusalém, e Ele segue chorando hoje por tantos ainda que ainda estão em trevas, ignorando e desprezando sua única esperança, que é o Salvador. Há muitos que ainda continuam andando em trevas. Há muitos ainda que não estão com seus olhos tampados, que se Jesus se manifestasse hoje, certamente faria o coro com aqueles que mataram Jesus. Não, minha irmã, misericórdia. Precisamos compreender isso. Ezequiel, capítulo 12, também profetizou sobre eles. Diz assim, eles têm olhos para ver, mas não veem. Eles têm ouvidos para ouvir, mas não ouvem, pois são uma nação rebelde. Quando nós falamos do domingo de Ramos, nós precisamos analisar quem é este. Quem é este Jesus para mim e para você? Porque nós podemos estar com os nossos olhos tampados, ou nós podemos, sabe, ver, mas não compreender o que o Ezequiel está dizendo. Nós podemos ouvir, mas não estamos entendendo o que Jesus está falando. Porque o nosso coração anda rebelde diante do Pai. Nosso coração anda rebelde. Em outra ocasião, Jesus também já havia lamentado, feito coisa semelhante. Ele diz assim, igreja, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junto os seus próprios debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Vocês não permitiram. Repare que Jesus quer acolher a todos como filhos, mas não contra a vontade dele, porque Deus respeita a vontade dos homens.
Afinal, igreja, foi Ele mesmo quem nos concedeu esse poder de decisão. Também observamos isso na parábola do filho pródigo, que tem a liberdade para deixar a casa do pai. O pai não segura, o pai não amarra, o pai sabe não cerca, o pai não manda os capangas dar um couro naquele safado. Não. O pai simplesmente deixa. É a sua decisão, vai. Isso não significa que o pai não o amava. Isso não significa que os desejos e os anseios do pai eram outros. É por isso que Jesus chora quando ele olha para a situação de Jerusalém. E ele entra em desespero. Ele fala: Jerusalém, era para vocês estarem me recebendo. Porque as profecias dizem que daí, sabe, estaria o Messias, aí estaria o Messias, mas vocês não me reconhecem. E aí então, meus amados irmãos, depois de ser ovacionado, depois de ser, sabe, celebrado para aqueles simples e humildes que estavam fora de Jerusalém, ele passa pelo portão de Jerusalém. E aí então vem a grande pergunta, que é a minha e a sua resposta para hoje. Quem é este? Quem é este? Porque aqueles que estavam do lado de dentro do portão de Jerusalém, estavam nessa condição aqui que nós colocamos de cegos, de não poder mais ouvir a Deus. E são eles que, mesmo vendo todo aquele povo lá fora que gritava, Hosana nas alturas, é Ele que deveria vir, é Ele que veio, é o Messias que está aqui na nossa porta. Certamente eles ouviram o que aquele povo estava gritando, mas os que estavam dentro de Jerusalém foram os que condenaram Jesus. Foram aqueles que pediram para soltar Barrabás ao invés de Jesus. Foram aqueles que disseram assim: nós queremos Barrabás. Perceba que a aceitação, a condição de vivermos uma fé viva, muitas vezes, como nesse exemplo desse texto, é um portão. Às vezes quem está do lado de fora, os humildes, os simples, conseguem enxergar mais Jesus do que aqueles que estão do lado de dentro do portão. Por isso, igreja, que nós temos que ter a sensibilidade como igreja, no domingo de Ramos, analisar quem é este que nós temos servido. Quem é esse Jesus que nós cantamos aqui? É o Jesus do lado de dentro, onde a gente não tem mais nenhuma preocupação, nem responsabilidade com Ele? Onde nós estamos com os nossos corações endurecidos, com nossos ouvidos tampados e a nossa vista sem poder enxergar? Ou nós estamos, meus amados irmãos, com Jesus, celebrando aqueles que estão do lado de fora, olhando para aqueles que precisam, sendo a esperança, sabe, sendo aquela mensagem viva, a carta viva de Deus para uma humanidade que tem carência, a igreja do Senhor Jesus. O que nós temos vivenciado? Quem é este que nós servimos? É o Jesus que nós cremos, sabe, que estava com os humildes, que servia os humildes, que ia até os, sabe, fez tantas coisas, ou é o Jesus daquele povo dizendo: este não é ninguém, mata ele, crucifica ele? Há um grande separar dessas duas coisas, sabe, irmãos, eu vou pedir licença, mas essa semana eu fiquei muito entristecido, mas muito mesmo, por duas razões. A primeira dela, quando eu fui com a Rosângela visitar aquela moça. A Rosângela está aqui, não deixa eu mentir. Ela virou para mim e falou assim: pastor, eu já chamei 100 pessoas para vir aqui. Não da nossa igreja, tá? De outras igrejas. Ela falou: mas ninguém veio. Ninguém veio. Será que essas pessoas quem são? São aquelas que estão celebrando, que não tem nada para oferecer a Jesus, que colocaram as suas vestes, seus panos, que começaram a cortar, sabe, as coisas lá e jogar para Jesus passar? Será que essas pessoas não teriam ido visitar essa mulher? Eu acho que teriam. Agora, aquelas que estavam do portão para dentro, olha o cuidado, meus amados irmãos, que nós precisamos revisitar nesse tempo de Quaresma, nesse tempo de Domingo de Ramos. Quem é este que nós servimos? Você está confortável na tua casa? Está tudo bem na tua casa? Glória a Deus. Mas não se esqueça que você é convidado a Jesus, a estar junto a Ele, do portão para fora. A fazer a diferença do portão para fora. Isso que nós fizemos da meia igreja é apenas um simbolismo.
Mas se eu não pôr isso em prática, em ação, de igualdade, de equidade, e eu tenho colocado isso agora direto nos meus stories. Essa semana eu vi, sabe, uma criança com síndrome de Down, ninguém queria dançar com ela. Mas aí uma menininha foi lá e falou, eu danço com ele. Essa menina, eu ouso dizer que é alguém que está fora dos portões de Jerusalém. É alguém que é humilde, que é simples e que vai, sabe, entende o que Jesus fez, o que Jesus falou, reconheceu que ele é o Messias. E muitas vezes os que estavam para dentro do portão de Jerusalém, não reconhecem mais quem é o Messias. Está sofrendo? Eu vou orar por você. E nada contra a oração, viu, irmãos? Como a gente falou aqui, ora mesmo. Essas são as nossas armas. Mas eu tenho uma inquietação no meu coração. Será que nós temos orado mesmo? Será que até isso nós temos feito? Esses dias as pessoas me ligaram, a gente fala assim, pastor, ora por mim, mas na hora, eu paro o que eu estou fazendo e oro. Eu não estou falando que eu sou bom não, gente, mas eu estou falando que eu entendo a necessidade de se colocar, de se posicionar diante de Deus, sabe, de dizer assim, o meu Jesus, que foi ovacionado por aqueles que não tinham nada a oferecer, aqueles que estavam do lado de fora do portão, o meu Jesus também orou por elas, também esteve com eles, também foi buscar a eles. Esse é um paradoxo que nós precisamos resolver. De que lado que nós estamos? Do lado de dentro, daqueles que não percebem mais o Messias, e vamos, o que importa é a minha vida, e vamos embora. Quer matar ele? Mata. Estou nem aí. Ele está fazendo algazarra por aí, está fazendo, sabe, bagunça, mata mesmo. Ou é a gente que tem aquela sensibilidade, irmãos, de estar do lado de fora, de estar junto com os simples, com os humildes, sabe, de caminhando com essas pessoas. Amém, igreja? Vocês estão compreendendo? Não estou dizendo que você que está dentro da igreja, nossa, você não serve a Jesus, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou propondo aqui uma análise, sabe, respondermos essa pergunta, quem é Jesus para você? O que isso significa para você? Você se preocupa com quem está lá fora? Você se preocupa em festejar? Você tem tido a sensibilidade daqueles que estão lá fora, na dor, no sofrimento, sem ter nada para oferecer a Jesus? Ou você está como aqueles que estavam do portão para dentro? Que já perderam, sabe? Tipo, não percebo, não sei, já não enxergo mais, já não escuto mais quem é Jesus, então vamos embora. Vamos embora. E eu disse duas situações, amém? A primeira foi essa situação que eu vivi com a Rola. Gente, foi muito triste ouvir isso de uma pessoa. Uma pessoa com um estado de depressão, um câncer, né, Rô? E ela falou, já chamei pastor, já chamei pastora, já chamei irmãs da igreja e não vão. Só que se eu for agora na igreja dessas pessoas, eu garanto a vocês que está mais cheia do que a nossa. Um monte de gente dentro do portão para dentro que já não se sensibiliza com mais ninguém. Deixa para lá, esquece. O importante é nós aqui, ó. O importante é a gente estar aqui, ó. Nós, metodistas, não somos chamados para ser esse povo que estão de dentro do portão para dentro. Amém, igreja? Amém. Nós não somos chamados, nós sofremos com os outros. John Wesley, fundador do metodismo, digo e repito, amados irmãos, ele tirou gente da sarjeta, ele tirou gente que não tinha condições mais, sabe, de ter a mínima decência de vida. Ele chamou, ele lutou em sindicatos para os direitos de empregados. Nós somos aqueles, meus amados irmãos, que lutamos lá fora. Aqui nos reunimos, celebramos, festejamos com Deus, mas porque nós reconhecemos Ele lá fora. Nós celebramos que Ele é o Messias que está lá fora, junto com aquele povo que não tinha nada a oferecer a Ele. Ele é Jesus. Mas um Jesus que tem sido criado do portão para dentro de Jerusalém. Tem sido um Jesus que não faz a diferença. Tem sido um Jesus que não faz a mínima, sabe, necessidade para nós. E a esse, quando não tem nenhuma necessidade, quando não nos faz falta, mata. Crucifica ele, vai, dane-se. E a segunda coisa, meus amados irmãos, que eu quero conversar com a igreja e hoje expor, foi no sábado. No sábado, quando nós colocamos a respeito das crianças, da necessidade das crianças. Olha que bênção. Nós trocamos o GC, meus amados irmãos, de quarta para sábado. Porque todos os meninos agora estão estudando. Amém? Glória a Deus. Cadê a igreja no sábado?
Aí eu não vou na comunidade, porque eu tenho medo. Onde é que Jesus estava? Pode responder, igreja. Onde é que Jesus estava na cidade que eu falei no começo? Onde, Aninha? Onde é que estava, igreja? Por isso nós precisamos responder a pergunta hoje: quem é este? Quem é este? Quem tem sido Jesus para nós? E eu estava até conversando com a Thelma, meus amados irmãos. Foi até motivo de frustração para mim também. Eu falei para ela e ela me deu uma resposta interessante. Eu falei assim: Théo, eu preciso de você hoje. Só que nós passamos o dia inteiro, igreja, o dia inteiro, sabe? Nós chegamos aqui 10 horas da manhã no batismo aqui do Arthur, ficamos depois, sabe? Ficamos até 6 horas. Quando deu 6 horas, eu já fui direto para Martinha e para o Gilvan lá. E a gente tem um filho que tem necessidades especiais. E ele estava cansado, ele precisava descansar. E eu sei que sempre quem está comigo, para você... Eu estou justificando isso para que você não chegue para mim e fale assim: mas por que a Thelma não foi? A Thelma é membro desse grupo, dessa igreja também, como você é. Sim ou não? Você também é membro. E por que ela precisa ir todo sábado e você não? Por que você só não vai para visitar, para conhecer, para dizer: ei, nós somos igreja e estamos aqui. Nós somos igreja e estamos aqui. Então ontem tínhamos criança lá e não tínhamos com quem ficar. Ficou só eu, Gilvan e as crianças junto com os jovens lá. Quem é a igreja este que nós servimos? Quem é este que tem apenas nos dado, igreja, sabe, uma condição de vida boa? Será que é este Jesus, o Messias, que estava lá fora com os pobres e que foi reconhecido pelos humildes? É sobre essa avaliação que nós precisamos fazer para não nos tornarmos igreja do Senhor Jesus, como essas igrejas que estão espalhadas por aí. Pastor, não fala mal de outras igrejas, não estou nem dando nome, irmão, mas está cheio. A mulher mesmo falou: já chamei 100 pessoas e ninguém quer vir aqui. Ninguém, todo mundo fala: eu vou, mas não aparece. Nós não podemos aceitar isso com o coração tranquilo. O próprio Deus, meus amados irmãos, fala a respeito disso quando ele diz assim: olha, vocês prestam culto para mim, mas eu não tenho interesse no culto de vocês, porque vocês escravizam seus irmãos, vocês não se preocupam com nada, não estão nem aí para ninguém. Ele fala: os cultos que vocês prestam para mim não servem. A ideia, meus amados irmãos, da quaresma, de quebrantamento, desse jejum que nós temos feito, é nos aproximar da vontade de Deus, meus amados irmãos, alinharmos a nossa vontade com a vontade de Deus. E a vontade de Deus, igreja do Senhor Jesus, você que é metodista, entenda isso, é você chamado para fora. Você é chamado a fazer a diferença onde você está. Vou repetir isso pela 15ª vez. Nós não somos chamados para estar aqui na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, todo dia na igreja, não! Metodista não funciona assim. Metodista vem 1, 2, 3 vezes no culto, meu amor, se enche da presença de Deus e vai lá para fora para alcançar vidas. Amém, igreja? E vai na empresa e transforma a empresa. E vai na escola e começa a transformar a escola. Esse é o chamado e a vocação. Por isso a pergunta que tanto me chamou a atenção nesse texto: quem é este? Quem é este? E eu quero, meus amados irmãos, finalizar dizendo isso. Quem é este para você, Jesus? Ao contrário, quem é este para você? Quem é Jesus para você? Quem de fato é o Messias que nós estamos esperando? Quem é o Messias de fato, igreja, que nós adoramos? Quem é o Messias que nós devemos conhecer e entender cada vez mais e mais? É aqueles dos estandartes, sabe, do cavalo, o poderoso? Ou é aquele simples, humilde da jumentinha que estava com o povo, onde o povo precisava, onde o povo, sabe, carecia? Quem é este? Se deixarmos nosso coração ser transformado numa Jerusalém, igreja, o nosso coração vai ser endurecido, mesmo dentro da igreja. Que é essa analogia que nós estamos fazendo. O povo que estava do portão para dentro, era o povo de Jerusalém, era o povo que tinha acesso ao sacerdote, era o povo que tinha acesso aos fariseus, é o povo que tinha acesso, sabe, às escrituras. Mas mesmo assim,
não compreenderam quem era o Messias. Agora, os simples e os humildes, hosana. Esse é o Jesus que a gente esperava. Esse é o Jesus que veio. Esse é o Jesus, o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe, igreja, em nome de Jesus. E que possamos, diante desse texto tão maravilhoso, desse momento triunfal, escolhermos quem nós seremos e qual a nossa parte diante de um evangelho. Nós seremos aqueles que reconhecem a Jesus e vê Jesus nos humildes e nos simples, ou seremos aqueles que só querem ficar confortáveis dentro de uma Jerusalém, sem bagunça, sem algazarra, e que perdem a visão, perdem a audição e perdem o sentido de servir a Jesus. Que Deus nos abençoe, e que o humilde Jesus nos inspire, que a humildade de Jesus nos conduza, que o serviço de Jesus nos impacte, igreja, e que nós possamos nos levantar como homens e mulheres para transformar uma nação. Amém? Me dê 100 homens que não temam nada além do pecado, e eu transformarei uma nação. Assim somos nós. Fica de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Minha oração por você e por mim hoje é que seja revelado o Messias humilde, aquele que nós possamos hoje nos levantar e dizer hosanas, hosanas nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E diante dessa revelação que o Espírito traz ao nosso coração, nós nos posicionarmos como corpo dele hoje e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, me usa, me faça um instrumento, me faça reconhecer, ó Pai amado, o Senhor, ó Deus, do lado de fora da Jerusalém. Me faça enxergar, ó Pai amado, além dos muros de Jerusalém. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te rendemos graças, ó Pai amado, porque como nós falamos aqui, o teu estandarte, Senhor Pai amado, não está, Senhor Pai amado, em cima de um cavalo, mas o seu estandarte, Pai amado, está em nossos corações hoje. Hoje a marca que nós temos e carregamos, ó Pai amado, é a marca do reino dos céus sobre as nossas vidas. A marca, Pai amado, que foi, Pai amado, desenhada, Senhor, para uma eternidade junto a Ti. E assim, Pai amado, como esse texto nos fala, nos aponta e nos desafia, Senhor Pai amado, a responder a pergunta que fizeram, Senhor, para o Senhor, Pai amado, dentro de Jerusalém: quem é este? Nós queremos hoje responder, Senhor: é o Messias, o Jesus, Salvador que nós tanto esperamos, que nos alcançou em graça e nos fez hoje família de Deus, para sermos corpos de Cristo, Pai amado, nesta terra. Aleluia, aonde Ele é o cabeça, nós somos o corpo leva a cabeça, e por isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus, desperta, Senhor, em nós o desejo, Deus, de levarmos, ó Pai amado, Senhor, ó Pai amado, ao povo que tanto carece e necessita, Senhor. Eu te peço, ó Espírito Santo de Deus, eu não falo, Pai amado, tão e somente, Deus, dos humildes, ó Pai, dos simples, mas tem pessoas que às vezes estão do nosso lado, Pai amado, e nós não temos mais coragem de falar. Pessoas, ó Pai amado, que nós encontramos no ônibus, ó Pai amado, na caminhada na rua, no metrô, Senhor Pai amado, no nosso trabalho, nós não temos uma palavra de esperança para liberar, ó Pai amado. Eu oro, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus, pelos GCs dessa igreja, Pai amado, que se inspirem, Pai amado, para avançar, ó Deus, Pai amado, nessa sociedade que tanto carece, Deus, de ouvir da sua esperança. Eu oro ao Espírito Santo de Deus pelo trabalho, Senhor, na Mata Virgem, Pai. Diariamente, Senhor, Pai amado, somos confrontados pelo diabo. Diariamente, Pai amado, recebemos investidas do Satanás, ó Pai amado. Diariamente, Senhor. Por isso nós oramos ao Espírito Santo como igreja, Pai, e que permanecemos em oração, Senhor, todos os dias, para, Pai amado, implantar o reino dos céus, ó Pai, com simples e humildes, e aonde mais o Senhor abrir a porta, Pai,
Senhor, nós não temos medo do diabo, Pai. Pai, nós não temos, porque nós temos o amor diante do nosso lado, e a palavra diz que o amor lança fora todo medo, a certeza, Espírito Santo, de que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Por isso, Pai, mais uma vez, ó Deus, eu invoco, Deus, algo que só o Senhor, que o Teu Espírito Santo pode fazer, ó Pai, nos darmos a revelação, Pai, de quem é este Jesus a quem nós servimos. Eu oro, Espírito Santo, por uma semana, Pai amado, cheias de oportunidade de falarmos desse Jesus. Eu oro, Espírito Santo, e não aqui na igreja, Pai. Não aqui na igreja, na rua. Eu oro, Pai amado, que nós tenhamos a oportunidade de falar de Jesus, ó Pai amado, aonde nós estivermos essa semana. E de dispormos, ó Pai amado, a nossa vida para estar com aqueles que precisam e carecem. E dizer, ó Pai amado, que a nossa fonte de esperança e de alegria, Pai amado, não está em bancos confortáveis, não está ficar dentro, Pai amado, de uma Jerusalém protegida por seus muros, mas a nossa força, a nossa alegria, Pai amado, é estar em Jesus, ó Pai amado, com os simples, humildes, aqueles que estavam fora do portão, Pai amado, e que não podiam adentrar por esses portões, ó Pai. A nossa resposta é Jesus. Este é Jesus Cristo, o Senhor de toda a vida. O nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador, Pai. A nossa resposta para esse mundo é Jesus, Ele que é a fonte da nossa esperança, Ele que é a alegria eterna, Pai amado, que nós recebemos. É este Jesus que muda a história, é esse Jesus que muda, Pai amado, o sentido e dá propósito na vida, é este Jesus a quem servimos. É esse Jesus, ó Pai amado, que tem trocado, Senhor Pai amado, as lágrimas, ó Pai, de tristeza e colocado em nós um sorriso de alegria. É esse Jesus que nós servimos. Que o Senhor, ó Espírito Santo, nos conduza em graça e em misericórdia nessa semana, e nos dando condições, ó Pai amado, de ir lá fora, Senhor, junto a este povo, Senhor, humilde e simples, poder falar, ó Pai amado, e responder, quem é este? Em nome de Jesus Cristo, que nós oramos e nós agradecemos. Amém, amém e amém. Amém, igreja? Amém, amém igreja? Amém. Aleluia. Que seja como a nossa oração, irmãos, que seja uma semana abençoada para você. Que você saia daqui hoje se posicionando, amém? Por fé, irmãos, por fé, se posicionando, dizendo, Deus, eu posso ajudar alguém. Eu preciso ajudar alguém. Eu tenho a palavra de esperança, eu tenho a palavra de salvação em mim, e certamente Deus vai usar a sua vida para levar essas pessoas, em nome de Jesus Cristo. Vamos receber a bênção, igreja. Obrigado, Jesus, e que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai, a consolação, a comunhão e o poder do Espírito Santo nos acompanhe não somente hoje, mas todos os dias da nossa caminhada. E quem crê diz... Amém? Amém? Dá um abraço a essa pessoa que está do seu lado e diga, o Senhor é contigo. Aleluia! Deus é contigo, varão. Glória a Deus. Boa semana a todos, meus irmãos e irmãs. Fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.